É, Isso mesmo. bom, tem um áudio aberto aí, pessoal. Por favor, fechem por gentileza. Fechou. Uhum, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, né? Agradecer aí a importância, agradecer a participação, a presença de todos. E nesse momento tão difícil, né? Nós nos juntamos aqui, nos solidarizamos para aprender, né, e compartilhar experiências, a partir, inclusive, de uma experiência tão rica, que é do professor José de Lima Soares, e que vem coroado, né, com elogios e o reconhecimento de um trabalho acadêmico e de uma militância notória aí por professores e colegas e companheiros de luta ao longo aí, né, dessas décadas de CUT. Então, eu tenho a honra é a primeira vez que eu entro numa sala para ouvi-lo, e estamos aqui para ouvi-lo, aprender com as experiências que o senhor nos traz e, acima de tudo, compartilhar e nos solidarizar, né, com uma classe trabalhadora que, nesse momento, tem sido explorada, mais uma vez, e agora condenada, em muitos casos, à morte, né, pela negligência de um Estado proto-fascista. E deixo aqui também a minha solidariedade a todos os companheiros e companheiras que, independentemente do nível de envolvimento ou de parentesco, têm sentido a perda e têm sofrido aí, né, a ausência de alguém querido devido a essa pandemia. Mas nós só temos a luta, né, professor José? E, como se diz, o Raul traz muito isso, né, a ideia da luta pela base, né, CUT pela base, ou a organização dos trabalhadores pela base, em que nós iniciemos assim, né, nossos trabalhos aqui, com a esperança de que saiamos daqui com mais informação, com mais conhecimento, com um pouquinho mais de esperança. E se não houver, de fato, boas notícias, porque ninguém é obrigado a dá-las se elas não existirem, que venha uma compreensão mais satisfatória da realidade. Eu te agradeço mais uma vez, em nome dos meus professores, né? Professor Edilson, meu colega de faculdade também, o Pedro Barbosa. Nós somos colegas de graduação, hoje pós-doutor. É uma satisfação tê-lo aqui, Pedro. Companheiro Raul, né, que tem nos brindado com essas brilhantes palestras. Tenho também que agradecer a companheira Elaine, que me passou. Às vezes eu não sei se é uma dádiva, né? Se é uma bênção ou se é uma punição, a direção da coordenação do Sinjut, mas ela nunca mentiu para mim. Ela nunca fez, não. Mas eu me sinto muito honrado em estar aqui na presença de tantos companheiros valorosos de luta. E termino a minha fala e devolvo para o professor Edilson, acho que eu fiz poucos minutos, esse 1 minuto para que ele Guilherme, faça as considerações Guilherme, do professor José de Lima. só pela questão aqui do programa, né? Primeiro o Tino, né? E depois o Edilson, e aí se apresenta o Soares. Pode ser? Mas é claro, fique à vontade. Então pode convidar o Tino, que é professor também. Tino, por favor, Tino Lourenço. Professor, muito, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez. E é assim como o companheiro Raul tem colocado, a sua militância na educação é notória e muito nos brinda aqui com a sua experiência, com a sua formação e a sua luta de classe, que tem atravessado décadas aí, né? Inclusive acompanhando o nosso querido Sindiúti. Obrigado, fique à vontade. Boa noite, Guilherme, Raul, professor Soares, a Elaine, todos os companheiros e companheiras aqui nessa live. Para mim é uma grande satisfação estar voltando aqui e nesse momento que não é um cenário fácil ou tranquilo para a classe trabalhadora e para o povo em geral. Mas, sem dúvida nenhuma, quanto mais nós estivermos juntos e propondo formas de luta,
é a nossa alternativa, não tem outra, é resistir, lutar e apontar caminhos para uma outra sociedade que a gente acredita que é possível, né? Então, é um pouco disso e eu espero estar contribuindo em alguma... Quero passar um pouco da agenda que está colocada para nós nesse março de luta em defesa da educação, em todos os níveis e modalidades, né? Então, estou à disposição. Obrigado, professor Tino. Bom, vamos seguindo, né? Então, Raul, passo então para o professor José. Isso mesmo? O Edilson primeiro. Professor Edilson, por favor. Eu estou aprendendo aqui também, viu, gente? Boa noite, companheiros, companheiras. Obrigado por terem atendido a minha solicitação. A razão disso é que às 8 horas eu tenho um rápido compromisso, mas retornarei para participar também do debate aqui. Quero ouvir o José de Lima Soares. E por que eu pedi esse espaço? Eu pedi esse espaço porque para dar um testemunho para vocês. E isso não é favor para o José Soares, é absolutamente verdadeiro. O livro dele, Reestruturação Produtiva e Movimento Sindical, que suponho que tenha sido a publicação da sua tese de doutorado, foi uma referência de fundo para todos os pesquisadores sobre o movimento sindical no Brasil nos anos 90 e nos anos que se seguiram. Eu não teria feito a minha tese de doutorado, que também virou livro, sem a contribuição decisiva do José Soares. E não é apenas na luta da classe, no sentido da militância. José Soares é um combativo militante na luta de ideias, que é fundamental. A luta ideológica é muito importante. Nós precisamos desmistificar toda e qualquer reestruturação produtiva como se fosse uma coisa de Deus ou da natureza. É sempre uma resposta, de um lado, do capital. E, de outro lado, é sempre uma possibilidade para que nós nos apropriemos disso numa outra perspectiva emancipatória, né? Então, agradeço pelo espaço, falei já 1 minuto e 40, tá bom demais pelo tamanho que eu tenho. E é isso. Lembrando que no próximo dia 25, quinta-feira, o partido ao qual sou filiado, o PCdoB, fará 99 anos. Um abraço, é uma imensa satisfação, Zé Soares, nós já estivemos juntos em várias oportunidades depois, mas eu estou assim até emocionado por poder acompanhar você aqui. Grande abraço, companheiro. Obrigado, camarada. Obrigado, professor Edilson. Professor, por favor, professor José de Lima Soares, assuma a sua fala e, mais uma vez, muito bem-vindo. Estamos felizes, né, em estar com o senhor aqui e ouvi-lo. E, bom, faça as vezes, por favor. Obrigado, mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, quem está emocionado aqui também sou eu, porque encontrar tantos camaradas aqui, tantos companheiros de grandes lutas, né, do passado e saber que em pleno século XXI nós estamos nesse capitalismo pandêmico e enfrentando uma sociedade tanatológica, uma sociedade da morte, mas que ainda estamos vivos, né? Estamos vivos, isso é importante, né? E que gostaria de agradecer o convite do Raul e depois do companheiro Pedro, né? Para uma atividade tão importante, tão nobre como esta, que é uma homenagem ao grande patrono da educação deste país, um dos maiores pensadores, né, da educação, que sempre viu a educação numa perspectiva emancipatória, né, com a perspectiva socialista como prática de liberdade, e para usar um termo caro
ao Estevam Mesaros, por que não falar de uma educação para além do capital? Então, isso, para mim, já é o bastante, já é o suficiente. Encontrar aqui companheiro como Neto, companheiro Neto, com quem militei na oposição metalúrgica de São Paulo, companheiro Pedro Barbosa, também, que militamos juntos, né? Então, isso, para mim, é muito gratificante, né? E, na verdade, é um símbolo, é sinal de que, ao contrário daqueles que anunciaram apocalipticamente o fim da sociedade do trabalho, nós estamos aqui, né, para resgatar exatamente essa trajetória histórica do movimento sindical, do movimento operário, né, como sujeito histórico capaz de se alçar à transformação da sociedade, certo? Da sociedade capitalista, entendeu? Eu estou ficando velho, entendeu? Mas eu não arriei a bandeira, não. Entendeu? E aqui eu vou falar de coisas bem sérias, né? Entendeu? Então, vejam bem. O tema que me foi proposto, é óbvio que daria aqui para a gente ficar anos a fio discutindo, né? Quer dizer, é um tema praticamente interminável, né? Mas eu vou fazer aqui, na verdade, uma síntese, né? Das práticas do movimento sindical brasileiro, né? E tentar mostrar, né, que até hoje essa questão do movimento sindical cada vez mais ela nos inspira, né, a luta, né? Ou seja, nada de uma política social reformista, né? De uma política de buscar atalhos, de buscar a linha da menor resistência. Historicamente, o movimento operário, o movimento sindical, entendeu? Sempre buscou se constituir, né, no sentido de buscar a organização dos trabalhadores contra a exploração capitalista. Quer dizer, no caso do Brasil, né, obviamente que a classe operária, a classe trabalhadora, de uma forma geral, nunca se constitui em classe para si. Ela não conseguiu, mesmo se nós formos buscar o século XX, né? O século XX, nós vamos verificar que existiram inúmeras tentativas de constituição da classe operária enquanto sujeito histórico, ou seja, não apenas ficar no campo das lutas reivindicatórias, do campo da luta contra a exploração da mais-valia, né, no mundo do capital, né, mas nós vemos, desde o movimento anarco-sindicalista, desde o movimento libertário, né, nós vemos que a própria criação do PCB em 1922 já é, na verdade, uma pequena síntese, né, dessa tentativa de constituir um partido, né, um partido capaz de organizar a classe trabalhadora, de organizar a classe operária, né, para buscar a transformação da sociedade rumo a uma sociedade sem exploradores, sem explorado, uma sociedade socialista. Então, nós vimos que a primeira experiência dessa constituição do partido, de 1922, ela se dá com um pequeno núcleo de militantes, na sua grande maioria anarquistas, libertários, né? Entendeu? E nós vamos verificar que essa primeira tentativa de constituição do partido, né, ela não vai ser bem sucedida do ponto de vista da independência de classe. O partido que vai ser constituído ali, né, logo em seguida, em pouco tempo, ele vai passar por um processo de degenerescência, né, que historicamente é preciso voltar a estudar essa questão, né,
quer dizer, o processo de revolucionário gestado na União Soviética, né, com a Revolução de 1917, e logo vai se burocratizar, né, vai passar por um processo de profunda degeneração, né, e o partido que surge dali, né, é o partido que vai seguir, entendeu? Buscando, na verdade, em vez de buscar o esteio do proletariado, no sentido de buscar a emancipação da classe, a independência de classe, ele vai buscar, numa chamada burguesia nacional, a sua aliança, né? Sua política, né? Percebe? Então, quer dizer, isso vai ter um preço, digamos, bastante alto para o proletariado, para a classe operária, porque no movimento sindical, né, vocês vão verificar, né, quer dizer, nós tivemos já nos anos 30 a primeira grande derrota, né, ali a primeira grande derrota, né, ou seja, aquele sindicalismo livre, autônomo, que se constituiu com um movimento anárquico libertário no começo dos anos de 1900 até 1920, 1930, ali com o Estado Novo, né, com o advento do governo Vargas, praticamente a classe trabalhadora ela vai sair dali derrotada. Então, eu quero apenas situar, fazer essa pequena digressão para entendermos como estamos hoje. Se estamos pior ou menos pior do que naquela época. Entendeu? Então, vejamos. Então, essa questão da unidade da classe operária, da classe trabalhadora, de uma forma geral, sempre foi uma tendência, né? Quer dizer, dos trabalhadores buscarem essa unidade, né? Quer dizer, na ação, né? Essa unidade na ação para se constituir enquanto sujeito histórico, né? Então, essas experiências sempre existiram. E nós vamos verificar, entendeu? Que, do ponto de vista das contribuições teóricas, das contribuições no plano da teoria, né, as contribuições não vinham do campo da academia nessa época. É muito interessante, porque aqui tem muitos companheiros que estão na academia, inclusive o companheiro Edilson. Mas é importante que a formação desses operários, desses trabalhadores, era uma formação de autodidatas. Entendeu? A maioria dos grandes quadros dirigentes que escreveram, que elaboraram o pensamento na própria formação da classe operária no Brasil, eles eram de origem operária. É impressionante como Edgar Leroux, né, e tantos outros, né, como Everardo Dias, têm elaborado assim uma obra que eu diria que a nossa intelectualidade, a nossa classe intelectual no campo da academia não conseguiu fazer. Basta pegar, por exemplo, as lutas sociais no Brasil do tipógrafo, do operário, né, Everardo Dias, né, que fora militante do Partido Comunista, mas ele foi também libertário, né? Entendeu? Ele era de naturalidade espanhola, né? Foi deportado, né, por conta da lei Adolfo Gordo, né? Que era um político reacionário, né, que propunha a devolução de todos os revolucionários, todos os libertários para seus países de origem, né? Então, nós vamos verificar que aí, eu quero mostrar com isso, né, que a nossa intelectualidade no campo da academia praticamente só vai dar uma contribuição para o movimento sindical a partir do final dos anos 50, começo dos anos 60, com Leôncio Martins Rodrigues, que havia militado no partido, depois aderiu ao movimento trotskista, né? Leôncio Martins Rodrigues, com suas pesquisas, né, sobre a industrialização no Brasil, sobre o movimento sindical. Ele vai escrever 3 obras importantes sobre a orientação do professor Florestan Fernandes, né, do grupo do Florestan Fernandes.
E nós vamos verificar que o que eu quero mostrar é o seguinte, que quando acontece o golpe militar de 64, entendeu? O golpe que alguns chamam de civil militar, entendeu? Ou ditadura militar, nós vamos verificar que as contribuições da nossa esquerda, do campo da esquerda, eram bastante limitadas. Entendeu? Com raríssimas exceções, nós vamos ver algumas contribuições no plano sindical, no plano da formação sindical, no plano da formação da classe operária brasileira, nós vamos encontrar muito pouca coisa. Entendeu? E é impressionante. Quando chega nos anos 70, nós vamos verificar que o movimento sindical daquela época, eu vivi isso muito de perto, né? Quer dizer, era muito comum, e eu pertencia a um grupo de esquerda na época, que havia rompido com o PCB, um grupo clandestino, e nós vamos perceber que muitos daqueles nossos dirigentes, que a maioria tinha vindo do movimento estudantil, eles tinham a visão de que o proletariado brasileiro não tinha tradição de luta. Eu cansei de ouvir isso de meus dirigentes na época. Eu ficava apavorado com isso. Mas ouvi muitos dirigentes dizerem isso, procurarem justificar isso. E agora, recentemente, eu estava lendo um texto, um trabalho do Robert Schwarz, um grande crítico de literatura, e é impressionante. Eu achava que eu estava sendo muito ultra-esquerdista, mas eu vi, lendo esse trabalho do Robert Schwarz, eu fiquei impressionado, porque ele diz a mesma coisa, e é verdade. Quer dizer, o pessoal achava que, para justificar, em certa medida, a busca do caminho, né, da luta armada, entendeu? Era muito comum se ouvir isso de alguns dirigentes que não tinham uma preocupação, com raríssimas exceções, né? Eu me lembro bem do pessoal da Polop, né, do Ernesto Martins, aliás, do Eric Saches, né, que tinham uma certa preocupação, né? E nós temos um companheiro que eu dediquei uma memória com a morte dele, né, morreu bastante jovem, o companheiro Cleudon Silva, né? O companheiro Silva, dediquei algumas páginas em memória ao Silva, porque nós trabalhamos juntos numa fábrica, quando nós criamos um grupo de fábrica, né? Um grupo ficou famoso na época, né? O grupo Zé Bicicleta, né? Na Zona Sul. E é interessante, não vou citar a fábrica, porque é meio complicado, né? Volta e meia, você, quando cita a fábrica aí, de repente agora existem os comitês de ética daí que, na verdade, acabam criando para nós barreiras, né, de engessamento na pesquisa, coisa que vale. Então, mas foi isso, né? Então, eu vi, assim, no movimento operário, poucas organizações que tinham preocupação com o movimento sindical, entendeu? E o Neto está aí, o Pedro também, muitos colegas aí. E quando a gente foi atuar no movimento operário, nas fábricas, né? Quer dizer, uma das preocupações, por exemplo, do movimento sindical, da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, uma das questões centrais era a questão do trabalho de fábrica. Eu confesso que, para mim, assim, foi uma novidade muito grande, porque na minha organização anterior eu não tinha visto isso. Eu pertencia ao PCBR, que é uma organização que vocês sabem, quem não sabe deve procurar saber, mas foi uma organização que fez muitas ações armadas. Não foram poucas, foram muitas. Está lá, Jacó Gorende, que foi um dos dirigentes na época, ele mesmo, no livro dele, não digo o mais importante, mas o que mais combate nas trevas, o que mais coloca essas questões que pouca gente tinha acesso, né? Ele vai dizer exatamente isso, né? Que o partido dele fez muitas ações armadas, né? O que é verdadeiro. Então, e eu vou encontrar na oposição sindical metalúrgica, antes eu fui gráfico, eu fui um pouco químico, têxtil, eu trabalhei em várias outras fábricas, mas quando eu cheguei em São Paulo, que logo depois que eu vou atuar na oposição metalúrgica, o que eu vou verificar exatamente isso aí, esse livro aí. Então, Combate nas Trevas, né?
Então, o Gorendi era um dos principais dirigentes do PCBR, depois tínhamos o Mário Alves, né, que foi assassinado, né, que também era um dos grandes quadros dirigentes, né, tinha participado, acompanhado a Revolução Chinesa, né, em 49, né, quer dizer, como jornalista famoso que ele era na época, né, que foi e o Apolônio de Carvalho, que era um militar, né, tinha participado da resistência francesa, na Guerra Civil Espanhola, etc. Entendeu? Então, veja bem, na oposição eu vou encontrar, na verdade, um painel assim vasto de tendências, de concepções que procuram construir, na verdade, as comissões de fábrica. Parecia assim, quer dizer, o Silva com o seu reco-reco, que era um mimeógrafo que ele fazia, ele aprendeu a fazer um mimeógrafo, que ele montava uma chapa assim, de repente rodava o mimeógrafo facilmente, quer dizer, é um negócio de louco. Eu conheci esse reco-reco, né? Nossa. E tinha essa possibilidade das tendências atuarem, né, de forma, os grupos atuarem ali de forma bastante democrática. Né? Eu não tenho que me queixar desse processo aí. Quer dizer, mas era sempre isso, essa questão de lutar pelas interfábricas, pelas comissões de fábrica, fazer o trabalho, que era um trabalho molecular, era um trabalho semi-clandestino. Né? Quantas vezes a gente entrava numa fábrica e, com pouco tempo, já era demitido, né? Entendeu? Quando não era preso dentro da própria fábrica. Né? Certo? Como aconteceu em São Bernardo com o companheiro Lúcio Belantani e tantos outros, né? Foram presos dentro da própria fábrica. Então, vejam bem, a cultura sindical que eu tenho é uma cultura que tem sua base no marxismo revolucionário, não no marxismo vulgar, da segunda ou da terceira internacional durante um certo período, né? Porque até os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista, obviamente, ali é uma obra-prima, são obras-primas. Eu tenho esses 4 volumes, que são os 4 congressos ali, né? E você vê que tem muitas questões políticas fundantes ali, né, para a América Latina, de como intervir no movimento operário, de como intervir no movimento sindical e assim por diante. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Entendeu? Eu sempre enxerguei o movimento sindical como diria, uma expressão cara ao Lenin, como escola de comunismo. Foi sempre com essa visão que eu militei a minha vida inteira. Encarar o movimento sindical, na verdade, com essa perspectiva, né? Ou seja, longe do social-reformismo, longe das concepções reformistas, das concepções conciliatórias. Tá? Então, né, eu posso dizer que um marco importante foi, sem dúvida, aí, né, o conclave e depois a construção da CUT. A CUT foi um marco fundante, foi muito importante para a classe operária brasileira, para a classe trabalhadora de uma forma geral, porque ali as premissas fundantes da CUT era a questão da defesa incondicional, a defesa incondicional da independência de classe. Isso estava posto, entendeu? Desde o primeiro momento, né? E depois a CUT vai ser capaz de criar, também lutar, uma boa parte da CUT vai acabar, né, construindo, fazendo surgir, na verdade, o Partido dos Trabalhadores. Mas o Partido dos Trabalhadores ele surge, né, como um partido de massa, quer dizer, a esquerda, de uma forma geral, apostou naquilo, entendeu? Então, apostamos naquilo, né? Quer dizer, como instrumento histórico da classe trabalhadora, como instrumento capaz de transformar a sociedade e construir o socialismo do país, né, no Brasil. Foi com essa visão que todos nós, assim, revolucionários, pensamos. Lógico que, como nós sabemos, o movimento sindical é um movimento bastante amplo, bastante democrático, né, em que
dado o conjunto de possibilidades que as pessoas têm, né, de crenças, de seitas, de possibilidades democráticas, as pessoas não são obrigadas, não são condicionadas a ter uma centralização como ocorre nos partidos, né? Entendeu? Mas foi, na verdade, o que houve de mais importante, eu diria, no século XX, foi o coroamento da fundação da CUT, no primeiro momento, né? E depois, no segundo momento, a fundação, no primeiro momento do PT, e depois a CUT, porque dirigentes, como eu digo no meu livro, que foi a tese de doutorado, que é o PT e a CUT nos anos 90, encontro e desencontro de duas trajetórias. Ali eu já mostrava o seguinte, que os dirigentes da CUT eram também, de certa forma, dirigentes do partido. Quer dizer, e eu apontava, uma das minhas hipóteses é que se o processo de burocratização ocorresse no PT, certamente iria ocorrer na CUT, porque não daria para separar uma coisa da outra, era uma relação muito imbricada. Percebe? Então, no primeiro momento, nós temos que reconhecer que a construção desses dois instrumentos históricos da classe trabalhadora foi, sem dúvida, algo que de muito importante. Foi uma das formas de que a esquerda, digamos, com todas as suas diferenças, né, foi um momento que a esquerda conseguiu se aglutinar, se organizar para o enfrentamento direto contra o capital, contra a exploração capitalista e assim por diante. No movimento operário, nós vamos verificar, por exemplo, como é que a classe operária vai enfrentar o ciclo de controle de qualidade, a chamada reestruturação produtiva no primeiro momento. Na minha pesquisa, eu consegui constatar que na Volkswagen, por exemplo, existiam 1.200 ciclos de controle de qualidade já naquela época. Entendeu? E como é que se quebrou esse ciclo de controle de qualidade? Criando as comissões de fábrica. Foi ali que se quebrou esse processo de reestruturação produtiva. Lógico que isso não era novo. O Marx, em sua obra A Miséria da Filosofia, respondendo ao Proudhon, ele tem uma passagem lá, quando ele trata das coalizões, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, olha, um dos problemas que é do capital é exatamente criar inovações tecnológicas e organizacionais, certo? Para suplantar as formas organizacionais dos trabalhadores, a forma de organização dos trabalhadores. Isso foi escrito em 1846 e 1847, a primeira edição dessa obra. É magistral essa passagem, quando ele está refutando as teses do Proudhon, né? Então, isso no ABC paulista, no primeiro momento, isso foi quebrado, porque os ciclos de controle de qualidade praticamente eles foram detonados com a criação da comissão de fábrica. O mesmo vai se suceder na Ford, vai se suceder em outras empresas. Então, está surgindo ali, na verdade, o novo sindicalismo, sim. O novo sindicalismo, né? Sob a matriz do velho, como diria lá o Gramsci, né? Sob a matriz do velho está surgindo o novo. Percebe? Então, é isso. Entendeu? E aí, a direção de São Bernardo, que no primeiro momento, não entendia muito bem onde iria esse movimento, não entendia mesmo, entendeu? Tanto que não entendia muito claramente onde que iria isso, né? Porque eles pensavam que ia ficar simplesmente nessa luta da barganha entre o capital e o trabalho, na luta por melhores salários, etc., melhores condições de trabalho e melhores condições de vida, ou na luta salariais. De repente começa a se avançar. E vocês vão verificar que essa radicalidade ela vai ter uma ascendência, uma curva ascendente bastante forte. Entendeu? O coroamento disso vai ser exatamente quando demite a comissão de fábrica da Ford. E vocês viram quantos carros ficaram de pneus para cima? 110 carros. Entendeu? Os operários praticamente puseram, exigiram o retorno da comissão de fábrica dos 11 militantes da comissão, né? E enquanto eles não retornaram, entendeu? O pessoal continuou com a greve.
Então, foi um exemplo bem claro. Isso aí está muito claro num livro muito interessante do José Carlos, que chama-se A Tomada da Ford. Vejam lá, vale a pena você ver. De um ferramenteiro, um operário ferramenteiro da Ford, que escreveu esse belíssimo livro. Né? Eu tenho ele aqui autografado, não sei se ele ainda está vivo, né? Não sei, José Carlos, o nome dele, entendeu? Que era também da comissão na época, entendeu? Então, você veio. Quer dizer, então teve esses confrontos aí importantes que na verdade, funcionaram como uma questão, né, formidável de educação, processo educativo, que a classe operária, a classe trabalhadora aprende, se educa, é na luta, entendeu? Então, nós vamos verificar tudo isso, né? Mas isso é um processo muito vertiginoso. Vamos verificar que, logo, logo, a CUT começa a entrar num movimento de concertação social. A CUT vai entrando... Tem um belíssimo trabalho aqui do Ariosvaldo dos Santos, da Universidade de Londrina, entendeu? Que trabalha essa questão, né, da concertação social. O Giovanni Alves também tem um belíssimo trabalho que trata essa questão. Eu trato um pouco disso, o próprio Edilson também, né? Mas nós vamos verificar que o sindicalismo brasileiro ele começa a mudar, mas muito rapidamente, entendeu? Então, aquela luta, aquela perspectiva de luta, de grande confronto, de grande embate contra o capital, isso vai se esmaecendo com o tempo, entendeu? Então, e aí a gente começa a perceber que isso não vai mudando somente dentro da central sindical, vai mudando também dentro do próprio partido, entendeu? As duas coisas, é uma interação, digamos assim, de imbricamento, mas é uma relação bastante dialética desse processo, entendeu? Então, vai acontecer aquilo que o Chico de Oliveira, entendeu? No seu Ornitorrinco, que é um ensaio que eu gosto muito, que ele vai mostrar exatamente, é lógico que eu não concordo com o Chico quando ele fala que está surgindo uma nova classe, essa teoria da nova classe, mas que está surgindo uma burocracia cada vez mais que passa a ser cooptada pelo aparato de Estado, isso é vero. Entendeu? E nós vamos sentir mais claramente isso quando, nas eleições do Lula. Quando o Lula ganha as eleições, nós vamos ver que aquela burocracia sindical que fora no passado, participar das barricadas, dos enfrentamentos, esses militantes operários eles começam a se deslocar, entendeu? Para aquelas práticas que o velho Gramsci chamava de transformismo, de uma política de menor resistência. O Chico de Oliveira ele é feliz quando ele aponta isso também ali, né? Nesse belíssimo texto dele, né? Que é o Ornitorrinco, né? Que é uma metáfora que eu acho muito interessante para explicar o que está acontecendo, inclusive hoje, né? Não só naquela época, né? Então, vejam, as lutas pelas comissões de fábrica, pela constituição das práticas emancipatórias, tudo isso vão ser deixadas de lado, percebe? Em prol de uma concepção, digamos assim, mais palatável, entendeu? Se é palatável, também é palatável para o capital, percebe? Então, começa a haver grandes mudanças nesse sentido aí, né? E o movimento sindical não consegue mais dar respostas para a grande ofensividade do capital sobre o trabalho. Lógico que eu fiz a pesquisa, está lá no meu livro, lá eu entrevistei 9 comissões de fábrica em São Bernardo do Campo, entendeu? As grandes comissões de fábrica, entrevistei todas elas, entendeu? Então, as grandes empresas, da Volkswagen, da Ford, todas elas eu entrevistei, certo? E as palavras são bem deles aqui, está aqui nesse livro, tá? Nesse livro aqui, ó, que saiu a nova edição aqui, ó. Sindicalismo no ABC Paulista, reestruturação produtiva e parceria. Então, já não é mais a luta, é a parceria, certo? E eles dizem aqui, entendeu?
o companheiro Edilson me provocou um pouco aqui, até com brincadeira, mas aqui está escrito, eles dizem, com todas as letras, é melhor pingar, professor, do que secar. Aqui a gente percebe que a capitulação do movimento sindical às inovações tecnológicas, às mudanças organizacionais. Ou seja, ao invés de se contrapor às grandes mudanças, essa ofensividade neoliberal do capital, etc., eles passam a administrar. É melhor nós administrarmos, está aqui escrito. Eles dizem, entendeu? É melhor administrar porque é irreversível, é uma tendência irreversível. Não tem como nós nos enfrentarmos essa barra, tá? Então, aí nós vemos a grande mudança do movimento sindical. Quer dizer, depois, com o surgimento da força sindical, entendeu? Onde existem muitos trabalhos também de pesquisa, mas também existe um trabalho do saudoso Vitor Gianotti, a Central Sindical Neoliberal, saudoso Vitor Gianotti, um dos grandes pensadores, estudiosos, escreveu mais de 30 livros, faleceu há pouco tempo, né? E deixou uma obra importante. Né? Eu conheci muito, o Vitor militando, atuamos muito juntos, né? E ele deixou uma obra que eu acho muito interessante, que é a história das lutas dos trabalhadores no Brasil, entendeu? Que é uma obra que eu fiz resenha dessa obra, uma obra muito interessante. Escreveu sobre a Central Sindical Neoliberal, né? Escreveu um belíssimo trabalho sobre o Luiz Antônio Medeiros, né? Achei muito interessante esses trabalhos que o Vitor publicou. E o Vitor era um autodidata, ele não era um acadêmico, mas elaborava como gente grande, deu uma contribuição fundante, muito importante. Ele, Carlúcio Castanha, o próprio Silva. Eu li esses dias aqui 40 páginas de um depoimento do Silva, gente, é impressionante. Eu que fora tão amigo do Silva, né, eu não conhecia tantas coisas que ele conta nesse grande depoimento que está publicado aí, de 40 páginas. Tá? Então, o que eu quero mostrar é que, logo em seguida, quando o movimento sindical entra numa situação dessa, quer dizer, que nós vamos nos deparar também no campo ideológico, né, com a força sindical, né, que faz uma política claramente neoliberal, né, nós vamos verificar que as coisas começam a se alterar profundamente. E vai dar naquilo que está dando agora. Ou seja, não foi surpresa de minha parte quando, agora, recentemente, no dia 17 de novembro, né, sai estampado em todos os jornais uma tal de Industrial Brasil, onde se pretende reindustrializar o país. Companheiros, camaradas, isso não é papel do movimento sindical classista. Entendeu? Se há um processo de desindustrialização, não é responsabilidade nossa, de nós trabalhadores, da classe operária. Entendeu? Isso é responsabilidade do capital. E nós não podemos fazer aliança com uma central sindical claramente neoliberal, assumidamente neoliberal. Se vocês não sabem, nós que fomos operários de fábrica em São Paulo, Joaquim e os filhotes, os pelegos do Joaquim, entregavam a gente para a polícia, se vocês não sabem. Como é que vai fazer aliança com esse povo? O que é que a força sindical tem a oferecer para a CUT hoje? O que é que mudou, afinal de contas? Não dá para acreditar. O que nós temos que construir, eu penso, como eu coloquei para você, a minha preocupação é no campo do marxismo revolucionário.
Entendeu? O que eu quero construir não é isso. O que eu quero construir é o internacionalismo proletário. Ou seja, a classe operária tem que se unificar, sim, mas buscando seus interesses históricos a nível internacional. Não é isso que essa Industrial Brasil está pensando. Entendeu? Se acredita, como disse um companheiro aqui no começo, que a barbárie está aí na Berlinda, que nós já estamos vivendo realmente a barbárie, de certa forma, com 2.700.000 pessoas mortas em todo o mundo, isso é barbárie. Não no sentido só que a escola de Frankfurt, de Adorno, Horkheim e Walter Benjamin afirmavam. É barbárie no sentido mais forte, naquela expressão da velha Rosa Luxemburgo, de 1915, quando escreveu o seu folheto Júnior na cadeia. Ela dizia, nós estamos caminhando para a barbárie. Entendeu? E o processo é o seguinte, ou é barbárie ou é socialismo. Não tem jeito. E o Estíbal Meszaros, de forma muito criativa e inventiva, consumou essa frase da seguinte forma, é a barbárie se tivermos sorte. É pessimismo? Isso. Entendeu? Se vocês olharem o que está acontecendo no mundo, eu estava conversando esses dias com o Ricardo Antunes, ele que esteve na China, ele que esteve na Índia. Ele dizia assim, o povo na Índia está indo buscar comida no esgoto. Tá? Na China, vejam aquele documentário, A Indústria Americana. Vejam aquele documentário. Vejam o documentário Blue China, China Blue. Vejam lá, se aquilo não é barbárie, eu não sei mais o que é. Jornada de 80 horas de trabalho por semana por $20 de salário. Esse é o mundo que nós estamos aí, meus companheiros. Então, não dá para fazer... Uma coisa é fazer chamar para um acordo no campo da classe, no campo da luta de classe, da classe trabalhadora. Ou seja, outra coisa é fazer um acordo no campo da burguesia, no campo do patronato. Eu, sinceramente, eu fiquei impressionado. Não basta dizer que as metamorfoses no mundo do trabalho, que as mudanças no mundo do trabalho levaram o movimento sindical para a defensiva. Isso é pouco, isso é vero, mas é pouco. Não basta dizer isso. Eu defendo a tese que o acerto de contas com aqueles que anunciaram apocalipticamente o fim do mundo do trabalho, esse acerto já foi feito. Entendeu? Não adianta Habermas, com seus 90 anos de idade, vir com aquele papo furado da teoria da ação comunicativa. Não cola mais. Entendeu? Caiu no ridículo, como mesmo ele chegou a falar depois do desmoronamento das Torres Gêmeas. Não adianta mais fundamentar a tese do fim do trabalho, como queria André Gorz, o grande filósofo francês, de adeus ao proletariado. E tantos outros. Que a categoria trabalho já não é sociologicamente válida, como Clausewitz e tantos outros. E muitos outros que seguem dizendo que a teoria do valor do trabalho não serve mais para nada, porque o trabalho é cada vez mais evanescente, porque o trabalho deixou de ter sua centralidade. Ora, apenas o trabalho se deslocou. Ele não está mais só no chão da fábrica. Entendeu? O trabalho tornou-se mais complexo, mais heterogêneo. A classe trabalhadora do século XXI é muito diferente da do século XX, que, por sua vez, era diferente do século XIX. Então, a teoria do valor trabalho hoje está na indústria 4. Nas tecnologias de informação, né? Então, está no trabalho digital. Então,
As pessoas trabalham, entendeu? 16, 18 horas a fio só no celular, vocês sabem disso. Na Inglaterra existe o contrato de trabalho zero. O cara fica em casa com o celular esperando o serviço. Trabalho intermitente. Quem viu o filme do Ken Loach? Você não estava aqui. Vejam se não é massacrante aquela situação lá. Você não é mais o déspota do capital. Você é o déspota de si mesmo. Tudo isso tem uma função importante. Lógico que isso joga a classe operária na defensiva, a classe trabalhadora na defensiva, é verdade. Tudo isso. Mas eu concordo plenamente com Ernesto Mandel, o grande economista trotskista belga, que dizia num grande ensaio, antes de falecer, quando ele esteve no Brasil, tem uma passagem que ele diz assim: nenhum determinismo tecnológico, entendeu? Decidiu o futuro da humanidade. Nenhum. Então, não são as inovações tecnológicas, a robótica, a burótica, tudo isso que encurralou o movimento operário. Eu pergunto, e as direções? Onde estão as direções? Porque é verdade que o mundo do trabalho sofreu muitas derrotas, entendeu? As inovações tecnológicas foram importantes, deixaram o movimento sindical aturdido. Isso é verdadeiro. Mas não é apenas isto. Não é apenas as inovações tecnológicas que encurralaram o movimento dos trabalhadores. Entendeu? É que as próprias direções, entendeu? Elas foram se tornando cada vez mais desencorajadas no enfrentamento da luta de classes. Percebe? É melhor buscar atalho, é melhor buscar a linha da menor resistência. E aí, para ir afunilando aqui a minha conclusão, eu no primeiro momento, depois vocês se sintam à vontade para questionar, fazer perguntas, etc. Eu gostaria de colocar algumas questões no seguinte sentido, do ponto de vista metodológico. Tá? Os sindicatos ainda têm futuro? Os sindicatos serão capazes de vencer essa avalanche neoliberal do capital em pleno século XXI? Os sindicatos ainda são instrumentos históricos dos trabalhadores capazes de reverter o atual quadro de defensivismo de novo tipo que foi implementado pelo mundo do capital? E aí eu gostaria de afirmar algumas coisas. O seguinte: primeiro, sim, o movimento sindical tem futuro. Mas ele tem futuro se ele conseguir ser criativo, inventivo, se ele se reinventar buscando outros sujeitos, mas não a parceria com o capital. Ele tem que buscar parcerias nos movimentos sociais, no MST, entendeu? Nos movimentos sociais, entendeu? Esses são os parceiros, nos movimentos campesinos, entendeu? Nos trabalhadores precarizados, no novo precariado, nos terceirizados. Quem vai organizar os terceirizados? Quem vai organizar os entregadores? Veja, como diz Ricardo Antunes, há algum tempo atrás, os movimentos sociais se espelharam na fundação da CUT, no movimento sindical, na organização dos trabalhadores, na central sindical CUT. Hoje é o contrário. A CUT precisa olhar para esses movimentos, buscar parceiro desse movimento, mas não buscar parceiro no sentido da reindustrialização. Essa é a perspectiva que não é a perspectiva da classe operária, daqueles que pretendem construir
uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Entendeu? Não é. Vocês veem que os sindicatos, nós temos cerca de 13.600 sindicatos, eu constatei isso há pouco tempo, numa tese de doutorado que eu li da UNB, né, onde eu participei da banca. Então, vejam bem, nós temos 13.600 sindicatos, mas são sindicatos de carimbo. Não são sindicatos que têm um peso importante na sociedade. São poucos aqueles que têm. E é impressionante, meus companheiros. Nós lutamos a vida inteira na fábrica, travamos um combate sem trégua contra o imposto sindical, contra a unicidade sindical, contra o sindicato de Estado, como diz lá o nosso grande teórico Armando Boito Júnior. Nós lutamos muito para construir, na verdade, a independência de classe. Então, não é buscando a linha da menor resistência com a força sindical que vai se construir uma alternativa para além do capital. Me desculpem. É lógico que é muito mais fácil buscar uma situação dessa. Com certeza, setores da burguesia devem aplaudir, sim, entendeu? Uma iniciativa desse tipo. Entendeu? Mas não é o caminho para quem quer a independência de classe, para quem quer construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. O caminho, me parece, que ainda segue sendo o caminho da luta dos trabalhadores, a luta em prol da independência de classe e desmistificar um pouco essa tese de que o socialismo morreu. Tem que acabar com isso, isso é invenção de alguns teóricos pequenos burgueses que abandonaram a luta. Não se pode rejeitar algo que não existiu. O socialismo, a perspectiva do socialismo está no horizonte. É sério, está no horizonte. É preciso reconstruir, trazer à tona esse debate, essa perspectiva, desmistificar essa ficção que criaram, né, que a imprensa burguesa, que muitos que foram militantes acabaram abandonando também a luta, entendeu? E que hoje não é mais possível construir uma alternativa para além do capital. Entendeu? Eu acho que temos que desmistificar. E isso sim é fazer política, isso é educar. E era isso que Paulo Freire tentava fazer através do seu método, né? De buscar uma alternativa para além do capital, através da educação, da formação e assim por diante. Entendeu? Então, hoje, menos do que buscar o atalho de uma aliança com setores claramente reacionários, contra-revolucionários e que estão no campo da classe burguesa, entendeu? Devemos buscar a perspectiva da luta emancipatória a nível internacional. Essa que eu acho que tem que ser a saída. Então, aquelas frases do velho Marx lá, e do Engels, e trabalhadores do mundo inteiro unidos, segue sendo a nossa batalha, o nosso bastião. Não podemos arredar isso, se quisermos realmente construir uma sociedade para além do capital, uma sociedade justa, fraterna e igualitária, onde a humanidade possa se livrar definitivamente da barbárie. É isso, um abraço e aguardo aí as perguntas.